Olá, bom dia, bem-vindos ao canal. Eu chamo Filipe Ferreira e hoje vai ser dia de mais um vídeo de top 10, mas portanto um vídeo único e diferente. Portanto, vou fazer o meu top 10 de bandas ou artistas que lançaram dois grandes álbuns no mesmo ano. Está bem? Portanto, além do top 10, como sempre, menciono também algumas menções honrosas. E isto é às vezes um bocadinho aqui. Este top é um bocadinho complicado porque depois já há bandas ou artistas que têm no mesmo ano dois álbuns, um de top mesmo e o outro não tão bom, que faz com que depois a classificação final no meu top não seja assim tão alta. Começar aqui logo pelo primeiro, está bem? Portanto, estou a falar dos Beatles, que em 1967 lançaram dois álbuns, portanto, um de top mesmo, portanto, o Sgt., aquele que é conhecido por Sgt. Pepper and Lonely Heart Club Band. Portanto, este é vinil, portanto, esta é uma edição japonesa, apesar de não ter o álbum, é uma edição japonesa com um sonsaço. Eu nem sempre sou fã das edições japonesas, não pela qualidade do material ou das capas, muito pelo contrário, nisso são excelentes, mas porque nem sempre utilizam as melhores fontes. Portanto, mas quando elas utilizam as melhores fontes para fazer as edições, são imbatíveis mesmo. Neste caso aqui, apesar de não usarem as masters originais inglesas, usam uma copy tape de primeira geração dessas masters, porque tem um sonsaço mesmo. Portanto, aqui o vinil. Em CD tenho uma remaster, portanto eu já disse, Beatles em CD para mim é mesmo muito estranho. Portanto, o Sgt. Peppers, e no mesmo ano, 1967, lançaram o Magical Mystery Tour, que para mim não está nem perto nem de longe ao nível do Sgt. Peppers, portanto aqui penalizou um bocadinho a classificação final aqui destes dois álbuns dos Beatles em 1967. Está bem? Portanto, na posição número 10, os Beatles, aqui com o Sgt. Peppers e com o Magical Mystery Tour, 1967. Na posição número 9, aqui também este só tenho os dois vinis e um deles só um deles é que tem em CD. Portanto, eu estou a falar de um duo que eu gosto muito, portanto, Simon & Garfunkel, que em 1966 lançaram o Sounds of Silence, que é o meu preferido desse ano, destes dois, e o Parsley 6 Rosemary and Thyme. Os dois de 1967 são duas edições mesmo excelentes aqui em vinil, está bem? Uma inglesa e uma americana. Destes dois em CD tenho aqui, e esta é uma grande edição em CD, portanto a primeira edição em CD ela é feita no Japão para o mercado americano. Tenho o CD, a primeira edição em CD do Sounds of Silence, tenho um sonsaço mesmo. Estas edições, primeiras edições em CD japonesas, convencem-me completamente. Tá bem? Adoro estes dois álbuns, são muito equilibrados. Eu dou uma preferência aqui ao Sounds of Silence. Portanto, coloco aqui na posição número 9 Simon & Garfunkel, aqui com Sounds of Silence, e o Parsley 6 Rosemary and Thyme. Na posição número 8, aqui um artista que eu gosto bastante, nomeadamente a fase dele dos anos 70, toda a fase dos anos 70. Portanto, eu estou a falar e aqui acaba também um caso um bocadinho como os Beatles, um álbum é de topo, o outro não é tão bom, na minha opinião é melhor com o Magical dos Beatles, mas mesmo assim a penalizar um bocadinho a classificação final aqui no meu top 10. Portanto, eu estou a falar do Elton John. Que em 1973 lançou dois grandes álbuns, portanto, aqui o Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, e o mítico Goodbye Yellow Brick Road. Está bem? Aqui o Goodbye Yellow Brick Road é claramente superior ali ao Don't Shoot Me. Para muitos é o melhor álbum do Elton John. Eu confesso que
ele para mim tem 4 álbuns divinais, muito difícil definir, na minha opinião, qual é o melhor, portanto, eu curiosamente esqueci-me de trazer, mas eu tenho este Goodbye em CD, portanto, mas atenção, Elton John é dos artistas que estou mais bem servido em termos de edições, nomeadamente dos anos 70, porque são os 2 originais ingleses, são usaço mesmo, Elton John é daqueles que eu prefiro claramente ouvir em vinil, tá bem? Portanto, posição número 8, o Elton John com o Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, e aqui o mítico Goodbye Yellow Brick Road. Na posição número 7, também estou muito bem servido em edições, nomeadamente em vinil. Portanto, eu estou a falar dos Genesis, que em 1976 lançaram também 2 grandes álbuns, portanto, A Trick of the Tail, está bem? E o Wind and Wuthering. Os 2 de 1976, portanto, são os primeiros após a saída do Peter Gabriel. Aqui foi quando o Phil Collins assumiu os vocais na banda. Portanto, eu dou uma ligeira preferência aqui ao A Trick of the Tail, mas este Wind and Wuthering também está muito bom. Portanto, este é o original. É o original inglês e este é o original alemão. É o único que me está a faltar, ali dos 10 primeiros, é o único que me está a faltar como original inglês. Mas esta é uma edição boa quando surgir a oportunidade de comprar, porque é assim, há muita gente que diz que as edições alemãs são boas, há quem até diga que prefere as edições alemãs às edições inglesas aqui do Genesis. Não, claramente não, e eu já tive edições alemãs de álbuns aqui do Genesis, e quando comprei as inglesas é um upgrade claramente grande mesmo, claramente grande. Eu estes 2 tenho também em CD. Portanto, curiosamente, um é a remaster e o outro é a primeira edição em CD. Então, são muito boas, mas também prefiro ouvir aqui estes aqui em vinil. Tá bem? Portanto, posição número 7, Genesis, A Trick of the Tail e o Wind and Wuthering de 1976. Na posição número 6 não tenho nenhum dos 2 em vinil, mas gostava de ter, porque isto é uma banda que eu durante toda a minha vida não gostei. Há uns anos para cá tenho insistido, não, uns anos para cá não muitos, talvez uns 4 anos, 3, 4 anos, tenho dado a oportunidade à banda e tenho gostado, e sinceramente tenho gostado. Quero ter muito estes 2 aqui em vinil, mas são edições muito específicas e não muito económicas, portanto eu vou deixando andar, até porque estou agora claramente numa fase mais de CD, portanto para mim vinil nesta fase não é prioridade. Portanto, na posição número 6, os Black Sabbath, que em 1970 lançaram 2 grandes álbuns, os 2 primeiros álbuns da discografia, o homónimo, está bem, portanto, esta é uma edição deluxe, portanto traz 2 CDs, é uma edição deluxe, e lançaram no mesmo ano o mítico Paranoid, tá bem? São 2 grandes álbuns, a minha preferência, eu aqui estou um bocadinho para a minoria, a maior parte das pessoas prefere o Paranoid, e a minha preferência vai aqui mesmo para o álbum de estreia. Eu quero muito ter estes 2 em vinil, mas são edições específicas da Rhino High Fidelity, que estão muito bem conceituadas, nomeadamente a do Paranoid, mas mesmo a do álbum de estreia também está muito bem conceituada. Aqui não é tão consensual que sejam melhores que os originais ingleses ou americanos, mas aqui no Paranoid é. No Paranoid, essa remaster da Rhino, que saiu há pouco mais de um ano, está excelente. Portanto, mas é algo cara, está bem. Portanto, quando surgir a oportunidade, assim mais em conta, irei comprar certamente. São 2 álbuns que eu gosto muito, portanto, posição número 6, Black Sabbath, aqui com o homónimo de estreia, e o Paranoid, 1970. Na posição número 5, outro artista que eu, durante
grande parte, não é um caso tão crítico como o dos Black Sabbath. Black Sabbath tem mesmo talvez 4 anos para cá. Este aqui também foi um artista que eu nunca gostei muito durante toda a minha vida, mas este talvez há mais tempo que dei oportunidade do que aos Black Sabbath. Este talvez há uns 7 anos que dei oportunidade, e hoje posso dizer que é um artista que gosto de QB quanto basta, está bem? Portanto, na posição número 5, o Jimi Hendrix Experience, que em 1967 lançaram também 2 grandes álbuns, os 2 primeiros, está bem? O Are You Experience, portanto, este tenho em vinil, é uma remaster muito boa, Sterling, excelente mesmo, e tenho também em CD, está bem? Este tem CD, e lançaram também, portanto, quando acabam-se por ser uma banda, Jimi Hendrix Experience, mas para mim é sempre Jimi Hendrix só. E lançaram também o Axis Bold as Love. Este só tenho mesmo em CD, portanto, não digo que não irei comprar esta equivalente a esta remaster aqui do Axis Bold as Love, porque também está boa. Não digo que não irei comprar em vinil, mas como disse, neste momento vinil não é de toda a minha prioridade. Portanto, 2 grandes álbuns do Jimi Hendrix em 1967 a abrir a carreira, portanto, aqui o Are You Experience e depois o Axis Bold as Love. Na posição número 4, uma banda que eu gosto muito mesmo, nomeadamente ali a fase dos anos 70 também, eu li um bocadinho como o Elton John. Portanto, eu estou a falar, posição número 4, os Yes, que em 1971 lançaram 2 grandes álbuns, portanto, o Yes Album e o Fragile. Portanto, estes são originais americanos, cortados pelo Jorge Pardo. Adoro o Jorge Pardo, já mencionei várias vezes aqui no canal, os meus dinheiros favoritos, tem um sonsaço mesmo. Além disso, tenho também os CDs, do Joe Gastvir, que também estão muito bons. Aqui o Dia Sábado e do Fragile. Aliás, eu já disse várias vezes aqui no canal, este remaster em CD do Fragile que me fez o clique para voltar, foi um dos que me fez o clique para voltar ao CD, porque quando ouvi isto tem um sonsaço mesmo, esta edição em CD. Muito complicado de definir qual é o melhor, se é aqui o CD ou se é o vinil. Talvez aqui uma ligeira preferência para o vinil, mas acreditem que estas remasters do Joe Gastvir e as do Barry Diamond também, as dos anos 80 do Barry Diamond, não perdem muito, tá bem? São muito boas. Portanto, 2 grandes álbuns, o Yes Album e o Fragile. O Yes Album, inclusive, tem também em Super Audio CD numa edição audiófila da Analog Production. Já mostrei aqui. Esta bate claramente, quer o CD, quer o vinil. Tá bem? Portanto, na posição número 3, os Yes com o Yes Album e o Fragile 1971. Na posição número 3, um artista que eu gosto muito. Estive muito na dúvida, acredito que estive mesmo muito na dúvida entre a posição número 3 e a número 2, a ordem. Ainda não estou muito convencido da decisão que tomei, mas pronto, foi a decisão que tomei. Portanto, posição número 3, o David Bowie, que em 1977 lançou também 2 grandes álbuns muito nivelados, portanto, o Low e o Heroes. Portanto, edições bem distintas. Portanto, este é um original em inglês e este é uma remaster contemporânea, recente. Portanto, as remasters do Bowie em vinil não são más, mas tirando o Ziggy Stardust, que essa está divinal mesmo, divinal. Há quem prefira inclusive a remaster de 2012 aos originais, portanto, e curiosamente é que eu tenho, tá bem? Porque ele é completamente AAA, está divinal mesmo, mas por norma as remasters do Bowie são inferiores aos originais, portanto eu aqui
dou uma clara preferência aqui a este original do que aqui a esta remaster. Mas são dois grandes álbuns muito ao mesmo nível, portanto estive muito na dúvida se colocava na posição número 3 ou posição número 2, porque são dois álbuns que gosto muito, de um artista que eu gosto muito, portanto posição número 3, David Bowie, com o Low e com o Heroes. Coloquei então na posição número 2 uma banda, isto parece tipo em escada, portanto Black Sabbath não gostava nada, comecei a gostar mais recentemente. Depois falei aqui noutro caso que também foi um bocadinho assim, foi o Jimi Hendrix, também esse talvez há uns 6, 7 anos. E esta banda aqui, talvez há um bocadinho mais, talvez uns 8, 9 anos, mas hoje em dia é uma banda que eu gosto de coração mesmo, portanto, e durante muitos anos é uma banda que me passava completamente ao lado, tentei várias vezes, não gostei. Foi das bandas que mais me custou a gostar até hoje, mas hoje em dia posso dizer que sou um fã, mas um fã mesmo, está bem? Portanto, eu estou a falar, posição número 2, estou a falar dos Doors, que em 1967 lançaram também dois grandes álbuns e, curiosamente, os dois primeiros álbuns também da discografia, tal como o Jimi Hendrix. Portanto, o álbum de estreia, o homónimo, e o Strange Days, está bem, também 1967. Isto é uma remaster muito comum, talvez a edição mais comum que se vê por aí, portanto ela é uma remaster de Bernie Grundman, ali do final ali a queimar 2010, penso que ela é entre 2008 e 2009. Esta sim, isto é uma remaster 2015 ou 2016, mas de um dos melhores engenheiros de sempre, o meu amigo Luís Paulino, que é das pessoas mais audiófilas que eu conheci e que conhece mais de edições, é o engenheiro preferido dele, portanto o Doug Sachs da TML. Está divinal mesmo, portanto isto foi dos últimos trabalhos dele, porque ele morreu depois, pouco tempo depois. Eu penso que isto é de 2015, isto é uma repress de 2017, dessa remaster de 2015, eu penso que ele morreu ali por volta de 2016. Tem um sonsaço mesmo, isto é divinal, portanto o Doug Sachs era de facto um engenheiro diferenciado, portanto isto é uma edição mono, portanto isto tem um sonsaço mesmo, portanto eu aqui dou uma clara preferência a estas edições em vinil do caso em CD, que também as tenho, portanto do primeiro homónimo e do Strange Days, embora aqui a melhor edição seja mesmo esta aqui, que foi uma aquisição do mês passado, mostrei no vídeo de aquisições, portanto o Super Audio CD do álbum de estreia. Isto tem um detalhe brutal mesmo, está bem? Portanto, posição número 2, eu vou colocar aqui os The Doors com o seu álbum de estreia homónimo e o Strange Days. E estes faço mesmo questão de os manter, quer em CD, quer em vinil. Não digo que não possa no futuro comprar uma edição melhor em vinil. Esta não é má, mas também não é nada especial. Esta sim, esta é uma edição que me enche mesmo as medidas. Na posição número 1, aquele que eu considero a banda que lançou no mesmo ano dois grandes álbuns, portanto, estou a falar, não podia ser, aqui não tive a menor dúvida, tive muita dúvida entre na posição número 2 e a posição número 3, na posição número 1 não tive a menor dúvida, portanto, aquele que eu considero a banda que lançou, que tem dois álbuns lançados no mesmo ano com a melhor qualidade, os Led Zeppelin, que em 1969 lançaram o Led Zeppelin 1 e o Led Zeppelin 2, está bem? Estas edições aqui não são, aqui do 2 não é de Robert Ludwig, mas são as edições do Jorge Paz. Tem um sonsaço mesmo, sou completamente apaixonado aqui pelas edições do Jorge Paz dos Led Zeppelin. Não tenho do 1 porque em CD, em vinil, portanto não tenho do 1 em CD, porque em CD só pode ser mesmo as remasters do Barry Diamond, está bem? Portanto tenho a do 2, do Barry Diamond, mas ainda não tenho a do 1.
mas é assim, por muito que se tente, portanto, Led Zeppelin, nomeadamente ali os primeiros 4, que são os que eu gosto mais, tem que ser claramente em vinil, portanto, aqui aquilo que eu considero a banda que lançou os 2 melhores álbuns no mesmo ano, portanto, Led Zeppelin com o Led Zeppelin 1 e o Led Zeppelin 2. Então entram aqui nas menções honrosas. Nas menções honrosas até tentarei não trazer os CDs, que já tinha que trazer só os que tenho em vinil. Portanto, acaba por ter aqui 2 vezes os Rolling Stones, que em 1965 lançaram o seu segundo álbum, e também o Out of Our Heads. Portanto, Rolling Stones com 2 álbuns em 1965, 2 bons álbuns. E em 1967 também 2 bons álbuns, está bem? Um nem sempre muito bem aceito. Eu pessoalmente eu sou fã do álbum, está bem? Portanto, 1967, Between the Buttons e o Their Satanic Majesty Request, um álbum que nem sempre é apreciado por todos, mas já vi várias pessoas considerarem este o álbum preferido dos Rolling Stones. Não vou chegar a esse ponto, mas é um álbum que eu gosto, está bem? Os Beatles também lançaram 2 álbuns bons em 1965, no mesmo ano. Este aqui em vinil, o meu está muito estragadinho à capa, portanto, o Help e o Rubber Soul em 1965. Para mim o Rubber Soul está claramente acima do Help, também aqui a ser penalizado porque senão até entraria no top 10, tá bem? Help e Rubber Soul Beatles 1965. Atenção que este aqui é um repress do original em inglês, também tem um sonsaço, e o Beatles, nomeadamente aqueles 5, 6 álbuns mais clássicos, estão muito bem servidos de edições. Outra menção rosa aqui vai para o Bruce Springsteen, que em 1973 também lançou 2 grandes álbuns, o Greetings from Arsbury Park e o The Wild, The Innocent and the E Street Shuffle. Também 2 grandes álbuns do Bruce Springsteen. Eu este aqui tenho em CD, mas como disse até nem tentei. E mesmo dos Beatles tem em CD e dos Rolling Stones também tem em CD. Rolling Stones tem a discografia completa, quer em CD, quer em vinil. Aqui do Bruce, este não tenho em CD, mas aqui este tenho em CD. Portanto, 2 grandes álbuns do Bruce, 1973. E para fechar aqui as menções honrosas, os Guns N' Roses, que em 1991 também lançaram 2 álbuns que eu gosto francamente muito. Portanto, o Use Your Illusion 1 e o Use Your Illusion 2. Tá bem? O 1 e o 2 lançados no mesmo ano são 2 álbuns que eu gosto francamente muito. Tenho só em CD. Depois, álbuns, portanto, de bandas ou artistas que lançaram 2 álbuns bons no mesmo ano, mas que eu não tenho. Alguns, curiosamente, tenho só um dos 2. Portanto, que é o caso, por exemplo, do Lou Reed, que em 1972 lançou o seu álbum de estreia a solo e lançou também o Transformer. O Transformer eu tenho, numa edição muito boa, num Gold Master Sound Gold CD, em CD, e tenho também o original em inglês em vinil, mas só tenho um, portanto não podia colocar aqui no top. O Elton John em 1970 lançou também o homónimo e o Tumbleweed Connection, só tenho o homónimo e o original em inglês em vinil. Os Rush em 1975 lançaram, este não tenho nenhum dos 2, nem vinil nem CD, o Fly By Night e o Caress of Steel. Os Queen, que em 1974 lançaram também 2 bons álbuns, o Queen 2 e o Sheer Heart Attack. Curiosamente o Sheer Heart Attack tem o original em inglês em vinil, mas como não tem o Queen 2 não podia trazer aqui. Os Kiss em 1966, eu como disse não é muito a minha praia Kiss, lançaram o Destroyer e o Rock and Roll Over. Os AC/DC, que em 1975 lançaram o High Voltage e o TNT.
Curiosamente, o High Voltage, ainda ontem eu estive a ouvir em CD, mas não tenho o TNT, portanto não podia trazer aqui. O Neil Young, também em 1975, lançou o Tonight's the Night e o Zuma, portanto eu só tenho o Zuma, não tenho o Tonight's the Night, e este era claramente para entrar, estes dois era claramente para entrar no top 10 se tivesse o Tonight's the Night. Também para entrar no top 10 aqui para finalizar, o Bob Dylan, portanto aqui em 1964, The Times They Are a Change, este tenho em vinil, mas não tenho o Another Side of Bob Dylan, portanto não poderia colocar aqui. E também para finalizar Bob Dylan, em 1965, portanto no ano seguinte, Bring It All Back Home e o Highway 61 Revisit. O Highway 61 Revisit tem em vinil e tem em Super Audio CD, mas como não tenho o Bring It All Back Home, portanto não podia trazer aqui, mas achei que deveria mencionar. Pronto, e por hoje é tudo. Vemos no próximo vídeo. Um bom dia.